E eu acho mó barato, Baroni. Eu também sou muito fã de Beatles, né? Eu faz 5 anos que eu tô com o canal, vai fazer 6 em agosto, mas mais ou menos há 5 anos eu faço toda segunda-feira uma live com um tema sobre Beatles ou a carreira solo deles. É a segunda Beatles do canal. E às Legal. vezes a gente pega. Aliás, você está convidado para participar um dia, se você quiser. Opa! O Rodrigo já participou, o Thunderbird, assim, só falando de Beatles. E a gente percebe isso, às vezes, eu não sei se. Talvez vocês não, assim, mas eu provavelmente eu pensaria assim, cara, às vezes eu sou um pouco arrogante, minha mulher pega no meu pé, sem querer, não é proposital, eu não gosto de ser, de pensar assim, cara, não, a galera não entendeu, o disco estava meio à frente do seu tempo. E a gente percebe algumas obras nesse sentido. Eu pego como, por exemplo, o Severino, que é um puta de um disco, é maravilhoso. Eu pego o Pop Sambalanço do Lulu Santos, que foi um fracasso de vendas e é um disco sensacional. E aí, falando de Beatles, a gente pega uma discografia do Paul, que foi meio defenestrado naquele início, porque foi o responsável pelo término dos Beatles e tal. Cara, você pega um disco como Ran, que na época não vendeu nada, ninguém gostava. Você escuta o disco hoje e fala, caralho, como é que as pessoas não entenderam? Como é que um crítico falou mal desse álbum? Sabe? É meio engraçado isso. Não passa isso assim na cabeça de vocês? A gente estava meio à frente do tempo, mas algum dia as pessoas vão entender que o trabalho é foda, é bom pra caralho. Não, assim, isso aí é parte da nossa autossacanagem, né? Tipo, Sim, sim. é engraçado que o Severino, a gente pareceu um pouco aquela tentativa de empurrar a goela abaixo a capa do Alagados, né? E o Uhum. Severino, a primeira música que a gente sugeriu de sair tocando era a música que abre o disco chamada Cagaço. Isso, eu lembro. Aí eu falei, pô, cara, quando é que a gente queria fazer sucesso na rádio, achar que a rádio ia tocar essa música chamada Cagaço? Então a gente foi um pouco longe demais aí, né? Mas assim, acho que você, quando você pare o disco, né? É, Nasceu, né? Aí, cara, tem que estar preparado para tudo, né? sim, sim. Ou o sucesso, ou, vamos dizer, entre aspas, o fracasso, né? A gente tem que saber colher, né? É, O que a administrar. gente plantou, de alguma maneira. Então, eu acho que a gente convive bem com isso, assim, tipo, o próprio, eu estava falando aqui agora do Sinais do Sim, que é um disco que a gente gostou tanto de gravar, Sim. e assim, o fato dele não ter encontrado, assim, né, muita gente, Um sucesso ou no streaming, radiofônico, ou como sei a gente lá, não tocou na falava. rádio, não botaram na novela, sei lá, mas assim, para a gente também não fez Entendi. diferença, porque a gente gosta tanto do que a gente fez ali, foi um disco com uma concepção tão legal, produzido pelo Mário Caldato, que é um cara que a gente queria trabalhar, porque é um cara muito legal, né, de referências pregressas, né? Todo mundo que ele já trabalhou, do Beastie Boys até o D2, o caramba. Então, é, então assim, você tem que estar preparado. É que nem ter filho, né? Você não é É, dono deles, eles vão ganhar o mundo. Aí, pô, sim, sim. Não, é é tipo verdade, isso. é verdade. Mas deve dar um gostinho assim. Eu sei que você não quer falar, mas deve dar um gostinho assim. Tá vendo, seus tolos? A gente estava certo. Vocês é que não estavam preparados. Você vai É, falar, olha eu acho que só. a nossa vingança no caso, já que você falou, a nossa vingança do Severino foi que ele foi lançado no mercado latino com o nome de Dos Margaritas e fez um sucesso louco no mercado Porque é latino, bom. porque É a música muito. Dos Margaritas, que foi versada para espanhol, né? Isso. Fez um sucesso louco. O vídeo tocou para caramba na MTV Latino e tocava em todas as boates da América Olha aí. Latina. Tá Então, vendo? foi realmente de lavar a alma o sucesso que É. o Severino, batizado de Dos Margaritas, Dos fez Margaritas. na cena musical latino-americana. Foi incrível, lavou a alma também. Olha que demais. Olha que demais. Baroni, a gente ia combinar numa hora, a gente já passou um pouquinho.
Tô Tranquilo, por nem ti. pareceu, né? Agora que eu vi a hora, assim, eu falei, caramba, eu combinei mais ou menos uma hora com o Baroni, eu não quero fazer feio aqui, não quero. É, Mas tranquilo. tô por ti. Eu tenho algumas perguntas aqui ainda, mas tô por ti, tá? A hora de você falar, Sal, vou nessa. Eu entendo, tá? Legal, então rola a pelota final aí, prorrogação já. Então vamos embora. Eu só queria falar assim, ó. Para Como a não gente ir está para pênalti, vamos para prorrogação. Pois é, a prorrogação. Sem morte súbita. Como a gente está falando de legado, eu preciso tocar assim, até para a galera falar: você não falou em tal assunto. O lance do acidente. Mas eu não quero falar do acidente em si, e sim da reconstrução, o acidente do Herbert, né? Uhum. Ah, que talvez esse seja o capítulo mais difícil da história da banda, né? Sem dúvida. E eu quero falar o que veio depois, porque poucas histórias de reconstrução são tão impressionantes quanto a de vocês, quanto a recuperação do próprio Herbert, né? Que é maravilhosa, assim, a gente vê como foi o acidente e vê-lo tocando, compondo, cantando, isso é divino. Em que momento você percebeu que os Paralamas ainda existiam? O que mais emocionou você nesse período? O dia que a gente levou o violão no hospital e o Hermes começou a tocar a música do Nirvana lá, foi incrível, assim, tipo, a gente falou, o cara tá aí. Que Foi massa. incrível. Ele começou a tocar o riff do Smells Like Teen Spirit, né? Dom, dom, Uhum. dom, 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 dom. No violão ali, ainda não estava nem falando direito, ele pegou o violão e começou a tocar. Então foi ali a gente falou, o cara tá aí, o cara tá aí. Enfim, eu falei meio rapidamente aqui durante a conversa sobre a maneira como a gente foi se reconstruindo, né? Fiz uma espécie de um resumão, né? Dessa nossa Sim, trajetória dos álbuns e dos discos. E esse momento pós-acidente foi, foi muito intenso, assim, né? Que a gente queria retomar logo, de certa forma, a nossa, vamos dizer, normalidade. E não demorou muito para a gente ver que a gente não estava tão normal assim, né? Foi alguma coisa, uma efeméride muito grande, né, que aconteceu, um privilégio muito grande, um milagre, seja lá o que for que explique melhor o que estava acontecendo, né? Mas a gente teve essa urgência de querer já voltar como era antes, e na verdade a gente foi se atentando de que nada seria como antes, né? sim. Mais, né? E, e aí, ao mesmo tempo, a gente foi conseguindo trabalhar essa retomada, essa reconstrução, né? Uhum. Da banda, e aí fica todo mundo assim com essa ideia de que a gente estava ajudando muito o Herbert, mas na verdade é o Herbert que está levando todo mundo ali, cara, porque o que ele faz é absolutamente fora, fora do comum, né? A capacidade dele, ele ainda está ali, ele é dono do que ele faz, né? Quando ele pega aquela guitarra e começa a cantar, cara, é um negócio assim que, né, emociona qualquer um, né? Sem dúvida. Então a gente foi retomando o lance dos shows, né, com essa nova realidade ali do Hermes na cadeira, e aí foi encontrando a mão, né, nesse processo, né, de não vamos abusar do Hermes, mas, cara, o Hermes é uma força da natureza, Sim. porque se dependesse dele, a gente fazia um show por dia, assim, sabe? É um negócio que é tão Incrível. importante para ele, e a gente vai atrás dele, a gente vai acompanhando ele mesmo, sabe? Tipo, muito respeitosamente, deixando ele, né, fazer ali o que ele sente, como ele se sente bem, né, fazendo tudo aquilo. Então é um negócio muito importante para ele, a gente manter esses canais funcionando, né, e como a gente foi se reconstruindo, né, nesse processo, né, e dali a pouco a gente começou a gravar o primeiro álbum depois do acidente, que foi o Longo Caminho, que já tinham algumas músicas bem encaminhadas, assim, e muito surpreendentemente ele
fez algumas outras músicas, né? Logo depois do acidente, né? Que acabaram sendo, né, incluídas nesse álbum. E aí a gente começou a fazer os shows e foi, né, ganhando essa confiança, né, de que a gente poderia continuar fazendo aquilo que a gente mais gosta na vida ali, daquela forma. Então foi um processo, assim, muito intenso, né, enaltecedor, assim, né, da gente tá se redescobrindo, né, todas as nossas certezas foram abaladas e a gente estava reconstruindo tudo aquilo ali de uma forma muito verdadeira até, né. O Herbert mesmo fala que, o que a gente faz é único, assim, não tem remédio. A música é a salvação dele, não tem nenhum remédio que ele toma que é melhor do que a música, do que a gente Que faz, lindo, né. que Então lindo. é um negócio, assim, que já deixa claro, assim, a importância que isso passou a ter, né, da gente conseguir seguir adiante fazendo o que a gente tanto gosta, tanto ama, e principalmente ver o Herbert bem, né, que era o que a gente mais prezava nisso tudo, era ver, se ele ia conseguir se sentir bem fazendo o que ele faz, e isso ficou comprovado, né, está aí comprovado até hoje, que ele continua lá muito dono do que ele faz mesmo, e na verdade, não somos nós quem ajuda o Herbert, é ele que puxa todo mundo, cara, com essa força dele, com essa coisa inabalável dele, essa Sim, força incrível. O Fito Paz mesmo falou: "O Herbert é uma força da natureza", né. é, A primeira vez que é, ele subiu no palco, né, num show aqui no Canecão, no extinto Canecão, quando o Fito Paz veio fazer um show aqui, logo depois do acidente, o Herbert já estava voltando ali, ele fez uma participação no show do Fito e o Fito apresentou ele: "Herbert Viana, uma força da natureza", né. E é bem isso mesmo. e é uma força da natureza. Barone, querido, 45 anos depois, vocês recebem títulos acadêmicos, homenagens, doutorados honoris causa. Uma banda que começou tocando em festivais universitários, hoje faz parte da história da cultura brasileira. Quando você olha para o Herbert e para o Bi hoje, o que você sente? Caramba, meu. Eu sinto assim, né, que a vida às vezes te oferece os verdadeiros irmãos, né. Eh, eu tenho uma família muito próxima, né, e tudo, mas assim, é impressionante como a gente tem uma ligação, espiritual mesmo, um negócio assim muito incrível, né. A gente já esteve pelos 4 cantos do mundo e a gente continua aí com esse astral, com essa empolgação, né, recebendo surpresas, né, como foi esse título honoris causa aí da Universidade Rural, que foi onde a gente se conheceu, onde eu morava e tudo, Sim, enfim, foi muito emocionante. A gente está sempre, muito disposto a seguir adiante, né, nessa jornada, e isso acaba abrindo, assim, oportunidades, né, que a gente nem imagina que possam acontecer, né. Acho que talvez coisa boa chama coisa boa, de repente, né. Acho que é eu basicamente acho, isso, né. A gente eu acho. a gente mantém uma disposição, um astral tão legal, tão elevado, que talvez isso ajude a abrir, essas janelas, assim, incríveis, né, na nossa frente, assim, né, descortinando, né, essa jornada, né. E acho que o importante é isso, é a jornada, né, não é a chegada, é a jornada sempre, né. Eu também acho, eu também acho. Eu tinha um bate-bola final aqui, mas não vou fazer, vou trocar para a gente fazer a despedida, mostrar essa máquina fotográfica aqui para você, para contar uma rápida história. Uau! Estava eu caminhando em Notting Hill em 2012, quando eu me deparo com o João Baroni,
paro para falar com ele, falo, João Baroni, não sei o quê, te cumprimento, não sei o quê, com a máquina pendurada. E aí você, super simpático, fala comigo e tal, e eu não peço para fazer uma foto contigo em Notting Hill. Aí caminho mais 5 minutos, encontro com o Bi Ribeiro e a mesma coisa. Bi, não sei o quê. Eu não sabia que vocês estavam em Londres, vocês iam tocar no final da Paralimpíada, para anunciar a Olimpíada no Brasil que teria. Né? Certo. E eu estava com essa bichinha, cruzei contigo em Notting Hill e com o Bi Ribeiro e não fiz um registro. Aí estou contando essa história para dizer que eu preciso encontrar vocês para fazer o registro com essa máquina que eu deixei de fazer em 2012. Certo, vamos promover esse encontro aí, cara. Vamos promover. Querido, eu quero te agradecer demais pelo papo. Para mim foi uma conversa deliciosa. Que bom. E mais do que revisitar a história dos Paralamas, eu acho que eu queria isso, sabe? Falar sobre amizade, persistência, curiosidade, paixão pela música, e você entregou tudo. Você é um excelente contador de histórias, cara. Esse livro aqui, mais uma vez, fazendo aqui, ó, propaganda. Comprem pelo link da Amazon que está na descrição, que vocês apoiam o canal também. E o Alzer não vai ficar chateado, nem o Barão. Sim, o pessoal da Máquina de Livros é gente finíssima, né? Apostaram aí no lançamento do livro. Pô, sou eternamente grato a eles. E estou tentando dar tratos à bola aí para fazer o próximo tomo, né? Tem mais 20 anos para contar, né? O volume 2, né? Então, assim, ó, parabéns, cara, pela trajetória, pela belíssima biografia e principalmente por continuar mostrando que uma banda pode envelhecer sem perder a vontade de experimentar. Foi uma honra receber você aqui no Pitadas do Sal. Com esse meu trabalho, eu tenho a oportunidade de falar com alguns ídolos meus e você é um deles, cara. Muito, muito obrigado. Eu queria deixar esse momento para as suas considerações finais. Obrigadaço, cara. Em nome dos Paralamas, eu só posso agradecer aqui o seu apreço e é muito legal poder aproveitar esses espaços, né, que aparecem para a gente contar um pouco mais dessa história, né, e ainda mais com a maneira bacana aí que você encaminhou a nossa conversa, que sempre ajuda muito, né? Obrigado. E aí, estou aqui à disposição, cara. Uma hora dessa a gente estende um pouco mais aí os assuntos, e você falou em Beatles e do teu canal. Opa. Uma hora dessa a gente combina para a gente estender um pouco essa conversa boa. Brigadaço aí pela deixa. E sucesso, cara, sucesso. Vou dar uma pesquisada lá no canal e ver essas paradas todas aí que você falou, né, e me atualizar um pouco também. Boa, te agradeço demais, querido. Vou te mandar o link do Selvagem. Eu quero dizer que a tua cortina verde é linda. Eu tinha uma igualzinha quando eu morava em Balneário Camboriú. Dessa cor, igualzinha. Muito massa, adoro. Valeu. Tamo junto. Beijo grande, Baroni. Um abraço aí, Sal. Sucesso. Valeu. Tchau. Valeu.